Fala pessoal, estamos aqui em mais um Upcast. Você que nos acompanhou nos últimos episódios ou você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí muito felizes com tudo que está acontecendo. Você que nos segue lá no Instagram, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube ou está nos ouvindo aqui no Spotify, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um Upcast onde você tem um upgrade na sua vida através de relacionamentos, através de testemunhos, através de homens e mulheres de Deus que estão aqui conosco. Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, esse conteúdo realmente possa chegar a pessoas que necessitam, nós pedimos para que cada um de vocês comentem, curtam, compartilhe esse vídeo, envia ele, pega esse link em algum momento aqui e compartilha lá naquele grupo da família, no grupo de amigos, no grupo da igreja, no grupo de líderes e pastores. Hoje nós teremos uma conversa muito especial. Mas antes, nós estamos aqui nos estúdios da MV7, onde nós gravamos esses podcasts, onde você também pode fazer parte disso. Você pode gravar o seu podcast, pode gravar as suas mensagens, pode ter toda a assessoria em suas mídias sociais da sua igreja, você que quer ser um digital influencer, ou você que quer só dar um upgrade nos seus negócios, no seu trabalho, talvez você tenha um empreendimento ali e não sabe como começar, eles podem te dar todo esse suporte também no seu site, da sua empresa, enfim, várias áreas que envolvem as mídias sociais. Então a MV7 é a nossa parceira, você pode estar seguindo eles lá no Insta também, MV7 Consultoria, eu creio que está passando aqui. Siga eles, procura o Matheus e a Vani, eles vão te dar todo o suporte necessário. E também não deixe passar essa oportunidade de gravar um podcast aqui sensacional, um lugar top das galáxias. Gente, sem mais demoras, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, a pastora do Upgrade, a pastora do Upcast, a pastora mais linda de Campina Grande do Sul, 4 Barras, Colombo, Curitiba, Paraná, Brasil, in the world. Estamos aqui com a pastora Iandra Machado, minha esposa. Oi, pessoal, uma alegria estar aqui hoje, sempre do outro lado das câmeras, nos bastidores ali, auxiliando, como disse o meu marido maravilhoso, pastor Tiago, pastoreando, né, cuidando, orando e pensando nos projetos. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, porque a gente fez as contas aí, metade da nossa vida já estamos caminhando juntos. Então, que Deus possa usar esse tempo aqui para a gente compartilhar um pouquinho de tudo que está acontecendo para edificar a vida de vocês. Amém. Gente, nós estamos aqui num bate-papo muito especial e claro que eu conheço toda a história da minha esposa, mas minha esposa, pastora, me conte tudo nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Você hoje é pastora, que mais? Advogada, que eu sei. A galera não sabe, você é presente. Tá bom, vamos lá. Hoje nós somos pastores ali na primeira IEQ de Campina, pastores auxiliares ali, e estamos cuidando dos jovens, dos adolescentes, como coordenadores locais ali, coordenadores da nossa região. Na nossa igreja a gente cuida dos adolescentes, na região nós cuidamos dos jovens e adolescentes, e também na vida profissional, eu sou advogada, sou formada já há um tempinho, e ministerialmente eu também atuo no departamento de ensino. Então, tanto na igreja local quanto no ITQ, já desde que nós nos formamos no ITQ, nós fomos chamados ali, né? Eu fui convidada para fazer o curso preparatório e estamos aí dando aula no ITQ há um bom tempo e servindo no reino de Deus. Tudo isso teve um começo onde foi muito difícil, muito desafiador, mas eu sei que tem boas histórias que muitas pessoas não sabem. Então, o propósito do Upcast também é nós darmos voz àquilo que nós já vivemos, aquilo que foi essencial nas nossas vidas, que pode ser também importante na vida de outros líderes, outros homens e mulheres de Deus que estão começando no ministério. E como foi
que nós começamos. Uma outra visão agora vocês vão ter. Como eu disse, né? A gente está caminhando aí juntos há muito tempo. E muitas confirmações do nosso chamado, do nosso ministério, nós vivemos juntos. Mas tem um pouquinho de história, um pouquinho antes, que eu vou voltar um pouquinho para compartilhar sobre algumas experiências que eu tive na minha adolescência mesmo, na essência da adolescência. E como muitos que já vieram aqui, é uma coincidência, né? Uma cristocidência de estarmos caminhando com pessoas que tiveram essa oportunidade de ser filhos, netos de pastores. Eu nasci na Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, meus avós já eram da Igreja do Evangelho Quadrangular. O pastor Miguel, tio Miguel, querido tio Miguel, né? Ali, meus avós congregavam na igreja em que ele pastoreava e eu nasci nesse meio. Mesmo meus pais não sendo cristãos frequentadores da igreja, são pessoas com princípios cristãos. Então, eu cresci nesse meio. Quando eu tinha 6 anos, o meu avô assumiu a Igreja do Evangelho Quadrangular lá no Conjunto Cominés, começou uma obra nova lá e nós fomos para lá, né? Nós, quando eu digo meus avós, meus tios, e eu era bem criança, com 6 anos, mas eu cresci nesse meio. E dentro dessa dualidade, porque um lado da família era muito crente, assim, de pastores, missionários, obreiros, e outro lado da família bem vida louca mesmo. E aprendendo como que era. Aprendi, né, a ver esses dois lados da vida. Então, tinha essa parte em que eu tinha esse conceito do que era divertido, estar em família, na parte de festa, de brincadeira, de estar todo mundo ali ouvindo música, fazendo folia, digamos assim. Mas também tinha esse conceito do temor a Deus, do cristianismo, de que Deus é Pai, Deus é fiel. E quando eu tinha 11 anos, foi quando meus pais me permitiram ir no primeiro retiro completo, porque antes a gente ia no retiro assim. Como meus pais não iam na igreja do meu avô, chegava final de semana do retiro, a gente ia passar a tarde. Sabe aquele momento em que tinha a gincana? A gente ia só nessa parte divertida, né? E aí, na hora que começava o culto, a gente jantava e ia embora. Então, eu nunca tinha participado de um retiro completo. E quando eu tinha, assim, foi de 10 para 11 anos, eu participei desse primeiro retiro. E foi quando eu tive esse primeiro contato assim, com essa intensidade de Jesus, né? O que ele podia fazer, que era muito divertido você passar o carnaval inteiro com ele, enfim. E essa parte foi muito legal, porque foi ali que eu digo que foi quando eu decidi que eu queria servir e seguir Jesus. Eu tinha aí de 10 para 11 anos. E eu decidi isso no meu coração. E foi bem no ano que eu mudei de colégio. Eu estudava na escola, né, educação infantil ali. E aí eu fui para um colégio maior e eu já cheguei nesse colégio novo dizendo que eu era evangélica. Não, eu sou evangélica, eu sou evangélica. Já cheguei declarando isso. Então, depois, a partir desse retiro, foi que eu tomei o meu primeiro posicionamento de querer realmente seguir Jesus a partir desse tempo na minha vida. Esse foi o começo, né? E tem uma história muito, muito legal que eu já usei nas minhas pregações. que foi a história do seu batismo. Como é que foi? Sim. Foi bem próximo disso, né? Foi logo em seguida, né? No ano seguinte já, eu comecei a participar da escola bíblica, que eu ia para a igreja só nos finais de semana que eu dormia na casa do meu avô, porque a igreja era longe. Gente, desde criança Deus já tinha chamado para mim com igreja longe. Porque eu morava no Valadares, para quem conhece Paranaguá, eu morava no Valadares e a igreja era no Conjunto Cominese. Morava no Vala. Eram os dois extremos da cidade, né? O Conjunto Cominese era na entrada ali, logo na Estrada das Praias, quando entra em Paranaguá. E a Ilha dos Valadares é lá no final, quando acaba tudo. Então, os finais de semana eu ia dormir na casa do meu avô para poder ir para a igreja, ou então eu atravessava a ponte e ficava na ponte esperando meu avô ir me buscar para a gente poder ir para a igreja. E já nessa intensidade ali, participando da escola bíblica, e eu comecei a me envolver realmente, como neta do pastor ali, né? Comecei a me envolver e quando tinha evento, quando tinha gincana... Por isso que eu brinco que eu falo que eu trabalho com jovens e adolescentes desde que eu era junior. Porque
eu estava sempre ajudando, auxiliando, preparar as coisas, a preparar os eventos. E aí, com 12 anos, eu decidi que eu queria me batizar. E aí eu fiz o curso do batismo, cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero me batizar. E ele, não, você é muito nova, não. Você vai, né? Primeiro você precisa ter certeza. Se você quer fazer isso, você precisa ter certeza. Mas eu tenho certeza, eu quero me batizar. Não. Aí, próximo batismo, fiz o curso do batismo de novo. Pai, eu vou me batizar. Não, você é muito nova, ainda não. Eu sei que foi assim, acho que eu fiz uns 5 cursos de batismo. Seguindo ali, até que eu fiz 15 anos. E nos meus 15 anos tinha a opção, né? Fazer uma festa ou fazer uma viagem. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero me batizar. Uhum. E aí foi então que acredito que eles entenderam que era isso que eu queria mesmo, né? Uhum. Já estava ali 3 anos pedindo para me batizar. E eu digo que foi uma escolha que eu fiz consciente. E aí que eu vejo que tem também um marco que diferencia. Muitas pessoas têm nos procurado para perguntar a respeito da validade do batismo delas por ter sido feito por influência de outras pessoas. Eu só me batizei porque todas as minhas amigas eram batizadas, só me batizei para tomar ceia, só me batizei para dançar, só me batizei por uma outra motivação que não tenha sido Jesus. De fato, muitos de nós, todos nós, na verdade, quando nós nos decidimos pelo batismo, nós fomos influenciados por alguém. Porque alguém nos convidou para se batizar, porque alguém nos incentivou, alguém nos motivou, falou, vamos se batizar. Né? Então, o fato de você ter sido convidado por alguém para descer as águas do batismo, por você ter sido influenciado por pessoas que Jesus colocou no teu caminho, não significa que você foi ali pela motivação errada. Né? O que a gente precisa ter no nosso coração é realmente o desejo de viver para Jesus, de entregar o nosso coração para Ele. E isso é independente da nossa idade, porque você se batizou com 9 anos. 10. 10 para 9. 10 para 11 eu batizei. De 10 para 11. De 10 para 11. E eu me batizei com 15. Mas nós dois temos essa certeza. Que, apesar de toda a influência que a gente teve familiar, dos nossos amigos, das pessoas que estavam nos... Exatamente. Mas não foi com a motivação errada. Então, independente da idade que você tem, a partir do momento que você entende que você quer viver para Cristo, que você quer viver uma nova vida, não importa a idade que você tem. O que importa é que o teu coração quer se entregar por completo a Ele e quer viver em novidade de vida com Ele. Então fica aí para você. Hoje a gente quer fazer esse podcast um pouquinho diferente, contando um pouquinho das nossas experiências e também trazendo como ensinamento para os nossos aí a importância de alguns pontos, alguns princípios bem importantes. Então, sobre o batismo, claro que precisa ser uma decisão nossa, sim, mas essa decisão posterior de viver com Cristo, ela é muito, muito importante, muito relevante. Depois disso, pastora, esposa, só mais uma coisinha a respeito de batismo, que muitas pessoas, às vezes, elas esperam estar perfeitas. Então, quando eu conseguir, né, abandonar, quando eu conseguir mudar, quando eu conseguir fazer com as minhas próprias forças, aí sim eu vou me batizar. Mas, na verdade, o batismo é justamente o contrário. É você deixar Deus fazer a obra na sua vida. Você dizer que você deseja nascer de novo. E não você viver de novo, né? E aí, quando você achar que você está bem, você descer as águas do batismo. Na minha vida, foi um processo. Mesmo que eu já tivesse inserida ali na igreja, mesmo que eu já estivesse vivendo desde a infância nesse meio cristão, e meus pais também nunca foram de fazer folia, bebedice, festarada, nada. Era mais nas férias, assim, que a gente aproveitava. Mas eu tive minha adolescência ali, os momentos em que eu queria ir para uma festinha, que eu queria ir no aniversário de 15 anos, que eu queria na academia, né? Eu ia para academia com a minha mãe, tinha aula de axé e tinha outras coisas assim que hoje... Meu Deus, que fase, senhoras e senhores. Mas tinha, era moda, gente. Hoje em dia eu olho para vocês ouvindo funk, pelo amor de Deus. Hoje meu Deus, trap e funk. Mas tudo bem, né? Eu tive minha fase. E
E Deus foi fazendo um processo. Então, teve um momento da minha vida em que eu precisei me posicionar e ter um filtro, né? Eu precisei me posicionar e filtrar tudo isso. Mas, no decorrer, depois do meu batismo, ou depois que eu aceitei Jesus, que também foi algo muito lindo, assim, quando eu tinha 13 anos, que a minha avó estava pregando, e a gente fala, quem nasce na igreja, né, filho de crente, filho de pastor, é pastorzinho, é crentinho. E não foi assim comigo, porque eu sabia que Jesus era Salvador, eu sabia que Jesus era maravilhoso, era meu amigo, era lindo, maravilhoso. Só que aí, numa pregação normal de domingo, não foi um evento, não foi um retiro, não foi algo assim, sobrenatural. Foi uma pregação normal de domingo, a minha avó estava pregando e ela pregou sobre Marta e Maria. E nessa pregação, ela falou sobre pessoas que trabalham para Jesus, vivem ali na obra, na igreja, fazendo as coisas, mas que ainda não tinham se derramado aos pés de Jesus. E veja, quantos anos atrás essa pregação, e marcou muito a minha vida, porque naquele momento eu olhei para mim e eu entendi que eu estava fazendo isso. Eu estava envolvida com as coisas da igreja, eu estava participando, já participava do Ministério de Dança, já fazia muitas coisas ali, mas eu ainda não tinha me entregado por completo, assim, nos pés de Jesus, realmente provado quem Jesus era para mim. Deus era o Deus da vida dos meus avós, que eu ouvia o testemunho deles, eu via eles vivendo realmente aquilo que eles pregavam no altar, mas eu ainda não tinha provado. Então, quando eu decidi provar, aquilo foi muito maravilhoso na minha vida. E é esse processo que eu digo, né? Talvez, muitas vezes, a gente vai ter momentos em que, não só de desviar dos caminhos de Jesus e sair, ter uma vida bem louca, mas são momentos de fraqueza na nossa vida, que a gente às vezes desanima, cansa. Nós, na nossa trajetória aqui, 16 anos, muitas vezes a gente cansou. Mas é o senso de propósito e saber quem Deus é para nós que faz com que a gente volte, que faz com que a gente nunca corte esses laços que a gente tem com o Pai, né? É isso aí. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, já mudando. A gente viveu uma mudança muito incrível de experiência com Deus. Logo depois de 15 anos, não muito tempo depois, nós participamos de um retiro que também mudou a história da nossa vida. Que nós ali ainda não sabíamos que estávamos participando do mesmo retiro, não nos conhecíamos, mas participamos do mesmo retiro. Como que foi essa experiência para você? Tá, eu vou contar depois, eu quero ouvir tua versão da história. Eu não. Eu sou entrevistador aqui. O meu podcast ainda não me entrevistaram. Tá bom. Bom, a gente passou pelo 5º Peniel do Rebouças, né? Eu, só para contextualizar ali, estava chegando, estava no meu primeiro ano da faculdade, já fazia um ano que eu morava em Curitiba, mas eu ainda não tinha me posicionado em Curitiba. Eu continuei congregando em Paranaguá até passar pelo Peniel. Então, eu descia final de semana, eu participava das coisas lá, fazia os ensaios de dança com as meninas lá. Foi um ano que eu dei uma desligada um pouco também por conta do vestibular, né? 2005. Dei uma desligada. Porque eu estava estudando muito mesmo. E a minha prioridade naquele momento era passar no vestibular. Então, tirei um pouco o pé do acelerador na questão ministerial. Mas eu ainda não me aceitava como membro do ministério ali do Rebouças, né? E continuava indo para Paranaguá. Até que nós fomos para o Peniel e eu não sabia que você estava lá. Conheci algumas pessoas já ali, né? A Bruna, a Karen, Bruna Charamoski. E fui focada ali com elas, as pessoas que eu conhecia. Por isso, nem te vi no ônibus, não te vi na chácara, não te vi em lugar nenhum. Mas eu fui disposta realmente a entregar o meu coração para viver o novo de Deus. Que Deus tinha para minha vida para aquele tempo, né? E pedir para Deus realmente guardar meu coração. Eu lembro que naquele retiro, assim, eu entreguei muitas coisas para Deus. Coisas que nem eu sabia que eu estava guardando dentro de mim, eu entreguei. Dificuldades que eu tinha de palavras que foram lançadas contra a minha vida quando eu era criança,
coisas que eu tinha colocado, o inimigo, né? Colocou na minha cabeça em relação ao meu relacionamento com os meus pais. Pelo fato da minha mãe ter engravidado de mim logo que ela terminou os estudos, a faculdade, e meu pai ter entrado na faculdade, foi tipo o momento em que eles estariam vivendo a juventude deles, a minha mãe engravidou. Então, eu carregava esse fardo. Se eu não tivesse nascido, eles teriam ido muito mais longe, eles teriam construído outras coisas, teriam vivido o sonho deles. E isso me machucava muito. Até que eu entreguei realmente nas mãos de Deus e eu tive essa conversa com os meus pais, tive essa conversa com a minha mãe e foi muito restaurador para nós, para o nosso relacionamento, poder ouvir dela, né, a versão dela da história, como ela se sentia em relação a tudo isso. E Deus me curou muito de muitas coisas assim que eu carregava, de incertezas, inseguranças. E também, como eu digo, é um processo, né, algo que foi sendo trabalhado na minha vida. Começou lá. Foi um divisor de águas naquele momento, porque eu decidi entregar essas coisas nas mãos de Deus. E uma das coisas que eu entreguei também foi o meu futuro. Entreguei coisas do passado, sim, mas eu entreguei o meu futuro nas mãos de Deus. E olha só, Deus já estava preparando um futuro maravilhoso para mim. O futuro já estava lá. O futuro já estava no presente. É isso. Bom, por que a gente fez essas perguntas? A gente quer muito direcionar para esse tempo agora, de como o Senhor foi nos preparando para o ministério, de como foi esse começo ministerial. Todas as experiências que nós tivemos foi, de certa forma, hoje a gente entende isso, né? Tudo apontava para esse ministério que nós temos hoje, estamos vivendo hoje. Mas como foi esse começo na sua visão, pastor Yandra? Esse começo ministerial, servindo, você comentou que dançava. Como que foi esse começo ali, depois dessa experiência de batismo, essa experiência do encontro com Deus, do Peniel, que nós tivemos ali uma mudança de mente mesmo adolescentes, né? Mesmo ali numa fase de adolescência. Qual que foi os próximos passos aí que você se lembra? Então, dos 15, que foi o batismo, aos 17, que foi o Peniel, eu tive uma fase de muita inconstância na minha caminhada cristã. Então, uma hora eu estava super bem e eu queria ser pastora. Sempre tive esse desejo. Tem gente que fala assim, você foge, né? Muita gente fala, eu era criança, a última coisa que eu queria era isso. Não, duas coisas que eu queria era ser pastora e ser professora. Porque eu via isso queimando no coração do meu avô, da minha avó, o amor com que eles faziam isso. E eu achava isso muito lindo e eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser assim. Então, esse lapso dos 15 aos 17, que eu vivi assim, essa certa inconstância, depois que a gente foi para o Peniel, eu lembro que o pastor Marcelo, né, meu primo, me chamou e falou assim, prima, eu preciso de você agora. Tá comigo? Falei, tô. Na época, estava começando ainda a ideia da rede, né, trabalho celular, a rede jovem. Tinha uma reunião sábado à tarde, antes da escola bíblica, que era no sábado à noite. Uhum. E aí, a gente fez uma vigília e ele falou assim, eu preciso que você entre no ônibus, você pega o telefone de todos os jovens e adolescentes que estão indo para a vigília, que a gente vai começar um trabalho de consolidação. Nunca tinha ouvido falar, só mesmo lá no Peniel, do trilho do crescimento, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E ele falou, você vai me ajudar com a consolidação desse pessoal aí. Uhum. E eu, tá bom, né? Agora vim de vez. A pastora Marilza chegou para minha avó e falou assim, e agora? Essa ovelhinha é nossa? Aí a minha avó falou, tá indo emprestada. E como é importante isso no mundo espiritual, que eu vejo que hoje pouco se fala, ou enfim, muitos não têm essa consciência, né, de você estar ligado no corpo, de você fazer parte de algum membro do corpo, né? Que o corpo tem muitos membros, mas você estar ligado. Então, no momento em que nós oficializamos a minha vinda para Curitiba, que eu fui recebido ali como membro da igreja, que eu consegui
desligar... Não vou dizer que eu desliguei meu coração, porque eu amo a 12ª e lá é minha casa. Quando eu chego lá, é tipo quando eu vou pra Paranaguá, que a gente vai pra casa do sogro, né? Que a gente vai pra casa do meu pai. Eu chego lá, por mais que meu pai já tenha mudado, construído outra casa, eu chego lá e falo, vou pra casa, né? Sim. Lá é minha casa. A 12ª é assim também pra mim. É aquele lugar que a gente chega, as pessoas que me viram crescer estão ali na porta, servindo de diácono, pessoas que cresceram comigo estão ali. Então, mas quando eu realmente me liguei ao ministério, que eu comecei a trabalhar, a fazer as coisas realmente ligada naquilo no mundo espiritual, eu percebi essa mudança. Porque eu não conseguia fazer muitas coisas ali na igreja, enfim, me firmar com Deus e algumas coisas. E eu percebi essa mudança quando houve esse posicionamento na minha vida. E esse foi o marco, né? Quando eu comecei a trabalhar ali no Rebouças com jovens e adolescentes, ajudando o pastor Marcelo, né? Que era o líder, né? E aí comecei ali na consolidação. A gente trabalhou no teatro, fez teatro para ir na vigília. Meu marido era um anjo, gente. Um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu era o líder do teatro. Pasmem, senhoras e senhores. Revelações. Durante um tempo. Mas eu era o anjo, o papel principal, né? Porque eu tinha essa carinha angelical, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. E foi assim, a gente sempre, a partir desse momento que eu me posicionei ali, depois do Peniel, a gente sempre esteve caminhando ao lado do Fabrício e da Renata, do Marcelo, né, depois a pastora Bruna, enfim, sempre caminhando com eles, auxiliando no que era necessário. E é aqui que eu vejo um grande diferencial, porque Davi, quando ele foi chamado, quando ele foi ungido para ser rei, ele não virou rei direto. Uhum. Né? O propósito de Deus para a vida de Davi era ser rei, o maior rei de Israel. Mas a trajetória dele, ele não entrou numa escola de aprendiz de rei, né? Ele não foi adotado pelo rei para ser o próximo na fila. Samuel não entregou um manual para ele, ó, estude isso aqui. Exatamente, não foi assim. Ele começou o seu ensinamento, sua caminhada para chegar ao reino, servindo aonde era necessário. Uhum. Então, o que o pai dele precisava naquele momento? Precisava de um pastor para cuidar de suas ovelhas. E ele estava ali disposto, servindo na casa do pai. E eu acredito que esse é um diferencial que nos trouxe até aqui hoje, porque nós dois sempre, que logo depois do Peniel a gente começou a namorar, né? Então, a gente sempre teve esse coração de servir na casa do pai, aonde era necessário. Tanto que você falou, a gente foi do teatro, eu dançava quando eu cheguei, né? Porque eu dançava lá em Paranaguá, então eu participei do Ministério de Dança, no louvor. Claro, se você for comparar a minha voz, a minha técnica com pessoas que estão direcionadas a Deus para isso, eu não canto nada, né? Ai, meu Deus. Ai, sim. Eu faço um backzinho ali necessário. Mas tem uma experiência legal disso também, né? Você não cantava até algo acontecer aí. Sim. Que mudou. Para quem não sabe, pastor Iandro começou a cantar num velório. Foi no velório. Mas já conta essa história. Esse coração realmente que não é um orgulho, né? Mas é um ensinamento que fica aí para todo mundo que deseja começar. Hoje, no Upgrade, a gente tem o Bora Up, que é com esse intuito. A visão que Deus tem colocado no nosso coração desde muito tempo atrás, né? Que antes era o Anjos da Guarda, hoje é o Bora Up. Que é essa ideia de startar as pessoas para trabalhar no reino. Sim. A gente vê ali, através do Bora Up, quem tem o coração ensinável, quem tem o coração disposto a servir, quem está disposto a fazer para o reino de Deus, independente, né, dos louros que vão vir com esse trabalho. Fala um pouquinho para o pessoal de casa, então, entender o que é o Bora Up, enquanto eu tomo água. Olha, ela tá me entrevistando. Pode isso, meus diretores.
Que isso? Mas tá bom, vou dar uma colherzinha de chá, senão eu apanho em casa. Bom, o Bora Up, a gente tem, como a gente aprendeu isso, aprendeu na prática, o quanto isso fez diferença na nossa vida, a gente aplica isso, né? De você ter uma rede de apoio de pessoas que querem fazer o que for necessário, querem se encontrar no ministério. Então, existe uma porta de entrada. Assim como nós já tivemos aqui a Milena, tantos outros que falaram sobre a porta de entrada para o ministério musical, que é ali o ministério de louvor, você entrar na banda dos jovens, dos adolescentes primeiro, começar a aprender as notas, começar a aprender as canções, ter ali um lugar para você ter uma cancha. O Bora Up é essa função para quem quer servir e não sabe se quer cantar, quer dançar, quer servir no ensino, quer servir em outras áreas. Então, tem essa área do Bora Up para ensinar as pessoas, né? Ensinar as pessoas e a gente, de certa forma... Servir, né? Ensinar a servir. Ensinar a servir, mas da gente também, como líderes hoje, medir a febre. Porque muitas pessoas querem fazer por fazer, muitas pessoas querem fazer para ser vistas, para pegar um microfone, para pegar um instrumento. E quando você dispõe a servir e entender o seu coração primeiro, ver se a pessoa está disposta a ter uma vida devocional, ver se a pessoa está disposta a obedecer o líder, independente se está certo ou errado, porque nós entendemos que o Senhor coloca lideranças nas nossas vidas e por mais que em alguns momentos eles possam errar, tomar algumas decisões erradas, ainda assim são instituídos por Deus e nós, como ovelhas, devemos ter atitudes de obedecer, né? Se Deus colocou aquele líder naquela função, ele também deu autoridade para ele e nós devemos obedecer. Então, o Bora Up hoje serve para isso, para nós, para as pessoas que estão ali, se despertar para o ministério, entender realmente qual que é a área que quer ser usada, missionários, querem ser pastor, querem ser... Então, foi nesse tempo que nós nos encontramos, quando nós estávamos ali servindo o que tinha para fazer. E acabava que a gente fazia de tudo um pouco, né? Estava no louvor, você estava na dança, né? Eu não estava na dança, diga glória a Deus, igreja. Mas eu estava no teatro, sendo anjo, sendo árvore, sendo fumaça, sendo ali atrás estava cuidando da iluminação, estava cuidando do som, dando play nas músicas. E uma coisa legal é que, assim, em relação ao louvor, né, a gente recebeu esse convite, vocês, vamos aprender a tocar, vamos despertar e tudo mais. E a escola que a gente teve ali na rede entrega, rede entrega primeiro, depois rede já, foi justamente essa. Venham, participem dos ensaios. Então, nós tivemos muitos ensaios que a gente foi nos ensaios várias vezes e a gente não tocou no instrumento, não peguei no microfone. Eu estava ali sendo provada por Deus no meu coração, no meu ensino, na minha obediência. E aprender a caminhar junto. Aprender a caminhar com uma liderança, aprender a caminhar com pessoas, enfim. E tudo isso foi muito importante. E aí, voltando na sua pergunta sobre o meu ministério, né, sobre o exercício da parte musical, realmente... Desde criança, como eu falei, eu via ali a minha família envolvida na obra e eu admirava muito meus tios, né? Tia Ilete e Samuel, pastores lá da 12ª hoje. E eu queria muito cantar como eles. Colocava fita, ficava ouvindo, fazia a voz de um, fazia a voz do outro. Aí, Diante do Trono, Aline Barros, ficava sempre tentando tirar as vozes e tudo mais. Só que lá, gente, eles cantam muito bem. É um outro nível de técnica vocal naquele lugar, a unção do Parnanguara para fazer louvor. E eu não tinha essa confiança de cantar. E aí teve uma cantata na igreja, em que a minha amiga Karen, que o marido dela já esteve aqui, pastor Tiago, ela falou, vou ensaiar você. Daí você canta. E aí ela ia lá na casa da Vanadir à tarde, colocava o playback, a gente ficava ensaiando. Daí eu queria cantar uma música, ela até falou assim, não, essa música é muito difícil para você que está começando. Não dá, vamos pegar uma mais facinho. E eu fui lá de Cassiane
Por isso que eu gosto de cantar com muito louvor. Fácil. Pra começar, tá bom. Pra começar tá bom. Mas a gente ensaiou lá, Cassiane, ensaiava. E eu cantei. Quando eu terminei de cantar, que eu saí ali do altar, uma pessoa que eu gostava muito, assim, que eu admirava cantando, ela falou assim pra mim, você gosta desse hino? Então não estraga ele, porque você cantando é uma tragédia. Meu Deus. E aquilo matou meu coração. Né? Foi bem nesse comecinho aí, de 12, 13 anos, e eu me fechei pra isso. Falei, não canto, não vou cantar mais. E nunca mais eu peguei no microfone ali no altar pra cantar. E aí, em 2006, meu avô faleceu. E eu tava muito arrasada mesmo, né? Porque foi... enfim, meu avô era um suporte para nós, espiritualmente e emocionalmente, enfim. Eu conheci ele no hospital. No hospital. Quando a gente começou a namorar, um dos primeiros encontros, a gente marcou no hospital. E eu fui conhecer ele. E ali eu pude ver uma realidade que eu não tinha visto. De um pastor realmente que amava e vivia o ministério de uma forma assim que até hoje o único encontro que eu tive vivo com ele marcou a minha vida. Porque ele amava tanto o que ele fazia, que ele não era pastor por profissão. Ele era por vocação. E isso mudou e me fez decidir, e me fez tomar essa decisão de ser um pastor, porque eu pude ver ali que existia, sim, um pastor vocacionado que mesmo nos seus últimos dias de vida estava preocupado com as ovelhas. Então, esse é o verdadeiro amor de Cristo. Eu pude ver ali, para quem não conheceu o pastor Antônio, eu pude conhecer por poucas horas, né? Mas que mudou a forma que eu pensava, imaginava, via a situação. E você começou a cantar. Já vou chorar. A gente se emociona porque realmente são poucas pessoas que marcam a nossa vida, a nossa história. Poucas pessoas que como é que eu posso dizer? Que vivem na sua integralidade. Você pode encontrar pessoas que são muito bons no que fazem, que pegam um livro, vou pegar aqui, sei lá, pegam um livro como esse, estudam e replicam isso. Mas existe algo além de você entender chamado, entender propósito. E quando você se depara com essas pessoas na tua caminhada, algo muda. Você muda a rota, você muda o direcionamento. E foi assim. Aconteceu esse episódio na nossa vida, né, na nossa família. Nós perdemos o vô Antônio. E quando eu cheguei em Paranaguá, porque eu já morava aqui em Curitiba, a gente já namorava, inclusive, e eu cheguei em Paranaguá e as minhas amigas estavam preparando uma homenagem para ele. Nós vamos cantar uma música do Voices, né? Hello, goodbye, até breve e não adeus. Adolescentes, vocês não sabem o que é Voices. Me perdoem. Isso aqui era raiz. Meu Deus. Aí. Mas a gente... Era os Power Rangers do gospel. É bem isso. Juntava todos lá, formava um Megazord. Ai, Deus. E elas estavam ali preparando essa homenagem e me chamaram para participar. Falaram, não, canta ali com a gente, né? Para prestar essa homenagem. Falei, gente, eu não vou conseguir, mas vamos lá. E aí a gente passou ali, uma outra, fulana vai fazer a primeira parte, segunda parte e tal, e eu só ia cantar no refrão junto com todo mundo, porque óbvio que eu não ia conseguir cantar. E quando chegou na hora da menina entrar na parte dela, eu não lembro agora se era a Josi, quem era, não vou lembrar, mas deu aquela travada. E ela engasgou e começou a chorar. E eu fui. Comecei a cantar na parte dela. Sei como é difícil ver você partir assim. E aí a pastora Marilza estava lá, acabou, choradeira, né? Todo mundo se abraçando. E ela veio, porque também, né, é da nossa família, ela veio, me abraçou e tudo. Ela falou assim, eu não sabia que você cantava. Eu falei, não, mas eu não canto. Mas nem eu. Eu falei, eu não canto. Ela, meu Deus, se no velório você está conseguindo cantar desse jeito, você canta sim, você vai cantar lá em Curitiba.
E eu, não vou cantar, não. Ela já chamou o Marcelo. Marcelo, olha aqui, ela canta, veja, canta. E aí o pastor Marcelo, né, o meu primo, já grudou na gente, e já grudou em mim, e falou, não, você canta, então vamos lá, vamos pro ensaio. E ali eu comecei a participar dos ensaios da rede, né, dos jovens. E na época foi muito legal, porque várias pessoas estavam começando também, né? Gabriel, a Renata, você, o Léo ali na bateria já tocava desde criança, mas era onde a gente estava crescendo, né? Começando ali aquele trabalho. Então, foi muito legal, assim, porque foi realmente um marco na minha vida e em que eu realmente tirei toda daquela dor que eu estava vivendo, eu consegui expressar uma adoração a Deus que despertou algo que já existia no meu coração, mas que eu tinha colocado para dormir ali, que eu tinha apagado aquela chama por conta de uma palavra que foi lançada contra a minha vida. Então, alguém chegou e falou que eu não era capaz, mas quando chegou uma pessoa que acreditou em mim, que falou assim, não, eu vou te ajudar e a gente vai chegar lá. E por isso que vem a importância de você caminhar com pessoas que acreditam no teu chamado, acreditam no teu ministério. Muitas vezes eu levei um não. Eu queria... eu lembro de um outro episódio num culto de libertação, em que o ministro de louvor estava demorando para chegar. E aí o líder de louvor, que era o Fernando San na época, falou assim, então você vai e ministra. E aí nisso chegou uma outra pessoa que não estava na escala, que era a Cláudia, e ela falou assim, que a Yandra vai ser uma ministra, e ela vai ministrar louvor, eu não tenho dúvidas. Mas nesse momento ela não está preparada. E não era pela minha falta de técnica, nem nada assim. E hoje eu entendo que realmente não estava ali preparada naquele momento. Mas aí ela fez o louvor no lugar do ministro, e eu fiz o back e tudo mais. Mas eu entendi que existem momentos em que a nossa liderança, aquelas pessoas acreditam em nós, mas elas precisam dar uma segurada para não jogar a gente também. A gente não vai pegar nosso filho de 6 anos e entregar um carro na mão dele para ele dirigir. Vai ser inconsequência da nossa parte, né? Vai ser inconsequente da nossa parte. Mas a gente colocar no coração dele o sonho de um dia ele ser um grande motorista, ter um carro zero, enfim, né? Não significa que a gente está matando o sonho dele de dirigir um carro, né? Só que ele vai fazer isso na hora certa. Então, às vezes, a nossa liderança serve para isso também. Eu acho que é uma característica da nossa liderança, para a gente ter aprendido com essas experiências. Muitas pessoas já saíram do nosso ministério por falar que nós não damos oportunidade. É um tema bem polêmico, mas eu sou polêmico, né? Eu sou bem polêmico. Então, existe um cuidado e um zelo que precisa ser tomado, que muitas pessoas não entendem. Líderes de jovens que nos assistem, cadê? Tá aqui. Líderes de jovens que nos assistem, pare de dar oportunidade sem a pessoa estar preparada. Você pode estar matando o seu jovem. Você pode estar matando, você pode estar colocando uma faca no pescoço dele e falando para ele puxar sozinho. Então, existe, a gente precisa ser claro, porque é uma linha bem tênue. Existe o tempo, e eu creio que existe uma aceleração de Deus em algumas áreas da nossa vida. Existe os cultos que nós podemos desenvolver esse ministério, que nós podemos dar cancha para alguns. Existem os ensaios, existem os momentos de preparação, existem os direcionamentos de Deus. Eu creio que muitas pessoas, até mesmo na palavra de Deus, se a gente pega alguns exemplos, Deus, quando chama os discípulos, né, ele pega e chama os caras mais aleatórios possíveis e fala assim, vem andar comigo. Então, ele não vem fazer milagre comigo agora. Ele vem, mostra, fala... Anda comigo primeiro, né? Caminha aqui comigo. Então, o que Jesus falava? Aprende primeiro. Né? O talmidim, as pessoas que eram consideradas discípulos de Jesus, os talmidim de Jesus, eram considerados porque eles andavam tão próximos do mestre que a sujeira dos pés do seu mestre grudava nos seus discípulos. Então... nós, como discípulos de Jesus, temos que andar tão próximos dos nossos líderes a ponto de replicar, mas não soltar. Quem ia à frente das grandes excursões do ministério, com as grandes... quando Jesus entrava nas cidades, Jesus era o primeiro. Jesus
dizia para onde ia. Não eram os discípulos que falavam, não, agora vocês têm que ir por aqui. Agora, não. Jesus dizia onde eles tinham que ir, a qual casa eles tinham que ir, na casa de quem que eles iam ficar. E às vezes a gente dá essa corda para os nossos liderados. Então, líderes que nos assistem aí, pastores também, homens e mulheres de Deus, cuidado mesmo. Reveja, talvez, as pessoas que estão à sua volta. É claro que nós somos chamados para ganhar, nós somos chamados para evangelizar, fomos chamados para ganhar pessoas para Jesus, mas tudo isso tem que ter um pouquinho de zelo, compaixão com as almas também. E entender o processo de Deus na vida de cada um, né? Quando nós vemos ali... falei aqui de Davi. Davi, ele foi ungido rei, ele ainda era um menino. E ele passou por vários processos. Ele já sabia o que Deus tinha para a vida dele. Chegou o momento em que Samuel chegou lá, derramou unção sobre a vida dele e ele foi ungido rei. E ele já sabia que, né, um dia ele seria o rei, afinal de contas ele foi ungido para isso. E ele, já sabendo do chamado que Deus tinha para a vida dele, ele prosseguiu ali durante muitos anos até chegar ao cumprimento do propósito. Se você pega José ele não teve uma revelação específica de Deus, do que ele seria. Deus deu sonhos para ele teve aquele sinal, assim, né, de Deus. Olha, algo grande vai acontecer. Você vendo pessoas se prostrando, sua família prostrada. Então, Deus vai fazer algo grande na sua vida. Mas ele ainda não tinha a revelação completa do que era. Já Moisés... Quando Moisés nasceu, e aí foi 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto, até que Deus se revelou para ele e falou, vai lá libertar o meu povo. E do momento em que Deus falou, vai lá libertar o meu povo, até ele cumprir isso, foi muito rápido, porque ele teve que decidir, daí ele foi para o Egito para libertar o povo. Então, os processos de Deus nas nossas vidas, eles são diferentes. A forma com que Deus... O momento em que Deus revela isso para as nossas vidas pode ser diferente. O fato é que, independente do tempo em que Deus revelou isso, ou do tempo em que vai levar da revelação até o cumprimento do propósito, Deus tem um propósito para cada um de nós. E muitas pessoas, às vezes, elas têm essa revelação do propósito, ou elas têm esse relance, como José teve, de que Deus tem algo para a vida delas, e a gente sai que nem louco, assim, tipo, é agora, é desse jeito, eu vou fazer e tal. Querendo ser como Moisés já, né? Só que a gente tem que entender que a revelação de Deus para Moisés até o cumprimento, antes disso, teve 80 anos, né? Que Joquebede colocou ele no cestinho lá e disse, Deus... Toma, cuida, faz o teu querer, faz a tua vontade. Então, nesses 80 anos, Moisés estava sendo preparado para aquilo. E Davi, a mesma coisa, como nós já falamos aqui. E José, então, não preciso nem falar todos os processos que ele passou do momento em que ele foi vendido ao momento em que ele se tornou ali governador do Egito. Então, todos esses processos, por mais que tenham sido em períodos diferentes, momentos diferentes, a gente precisa entender que do momento em que a gente nasce até o cumprimento do nosso propósito, nós precisamos estar dispostos a viver esses processos de Deus. Senão, realmente, a gente vai se matar, né? A gente vai se perder, a gente não vai conseguir atingir o ápice do nosso chamado, porque a gente não está preparado para aquilo. É o exemplo que eu dei do nosso filho, de uma criança. Você querer colocar essa criança que ainda não foi preparada para aquilo, para fazer algo que realmente um dia ela vai poder fazer. Ela tem esse potencial dentro dela, mas ainda não é o momento. Alguns pulam processos, né? Pulam etapas porque já receberam a promessa, né? Você falando ali, voltando no tema de Davi, quando foi ungido, ele sabia que ia ser rei. Ele falou, então, saiam todos da minha casa aqui, meus irmãos, me sirvam, porque eu vou estar nesse ambiente. Eu vou estar nesse ambiente onde eu vou ser servido como rei. E pelo contrário, ele foi e serviu. Então, ele precisou lutar muitas vezes, né? Para chegar ao destino final. Continuou cuidando das coisas do seu pai. Então,
pro mundo espiritual tem algo também, tem uma chave disso, né? Cuide das coisas do seu pai, aonde você está, então a promessa se cumprirá no tempo oportuno. E entender que todas essas coisas estão nos preparando. Porque, como eu disse, lá atrás, no retiro, participando, ajudando a minha tia a fazer faixinha do Mais Mais. Quando que eu ia imaginar que eu estaria organizando um retiro, como a gente fez agora para o Carnaval, para 200 pessoas? Faixinha do Mais Mais, para quem não sabe, vocês não sabem o que é faixinha do Mais Mais. Você tem que explicar. Aqui você está revelando a sua idade, porque muitos não sabem o que é a faixinha. Você sabe o que é a faixinha do Mais Mais, Guilherme? Você sabe o que é a faixinha do Mais Mais? Olha aqui, temos 3 pessoas que não sabem o que é a faixinha do Mais Mais. Que todo final do retiro, ei, vocês que são velhos, estão aqui me ouvindo. Você tem faixinha do Mais Mais guardado na sua casa. Eu tenho faixinha do Mais Mais guardada na minha casa. Pior que tem, gente. Eu não tenho, porque eu sou jovem. Porque eu era muito ruim, né? Não tinha nada, não ganhava nada. Faixinha do Mais Mais de retiro de jovens, você ganhava uma faixa, assim, sabe, de Miss, mais chato, mais bonito, mais feio. Qual que era os mais? Mais organizada, eu ganhava, mais querida. Mais, sei lá. Mais espiritual, mais atribulado. aleluiado. Então tinha esses mais. O mais top do retiro ganhava as faixinhas de Mais Mais. Enfim, tava eu lá há muitos anos atrás fazendo faixinhas do Mais Mais. E esse ano a gente lá organizando o retiro para toda a região, né? Não só a nossa região, mas também a região ali com o pastor Natan. E tudo isso estava nos preparando. Então, trazendo para o nosso testemunho o que aconteceu com a gente, né? Além desses relances que Deus deu na nossa vida. Já estou desmontando aqui o negócio. Mas um outro episódio que eu lembro também nessa faixa ali de 13, 14 anos, além do meu batismo com o Espírito Santo, que eu quero compartilhar aqui quando a gente trouxer aquele convidado que você sabe quem é, que eu vou contar essa história do meu batismo com o Espírito Santo. Mas teve um episódio na igreja em que o pastor Jorgito, da Argentina, foi pregar lá na igreja e ele derramou, foi andando pela igreja assim, chamando algumas pessoas. E ele chamou um, chamou outro para ir lá na frente, que Deus tinha uma unção para aquelas pessoas. E eu, na época, sentava lá no fundo ali, né, com o pessoal, os adolescentes. E ele passou, me chamou, e eu peguei, e eu fui para frente, enfim. E ele foi ungindo, pegava o óleo e ungia. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. E ungiu aquelas pessoas. Quando chegou na minha vez, eu era a última da ponta, assim. Ele chegou em mim e ele começou. Me ungiu e começou, mais fuego, mais fuego, mais fuego. E ele pegou o litro de óleo e ele começou a derramar na minha cabeça, aquele litro de óleo. É que a irmã era tão difícil que uma ungidinha só não era suficiente. Precisou derramar 1 litro do óleo na minha cabeça. E ele derramando aquele óleo na minha cabeça. E ele, mais fuego, mais fuego, mais fuego. E ali, naquele momento, já caí no espírito ali, né? Mas foi um marco na minha vida que eu falei, opa, Deus tem mais fuego para mim, né? Tem algo diferente para minha vida. Mas era como se fosse aquele sonho de José. Tem alguma coisa para minha vida. E aí, quando nós voltamos do nosso congresso, lembra dessa? Lembro. E aqui vai um beijinho especial para os nossos líderes, Fabrício e Renata. Pastor Fabrício, pastora Renata, que sempre vão morar no nosso coração. O Fabrício estava lá, tocando entrega, estava tocando na volta do congresso. E a gente chegou com aquela van cheia de gente lá. Colocamos um monte de gente na casa do meu pai, lá na praia, congresso da praia. Foi, acho que, o segundo congresso, né? O primeiro a gente foi com o ônibus da Graciosa. Ônibus de linha. Ônibus de linha. Pegou na rodoviária, enfim, histórias para contar. Mas sempre com esse coração, né? Vamos movimentar, vamos fazer alguma coisa com essa geração, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. E a gente chegou, e eu lembro que a gente estava ali, o pastor chamou todos os jovens para frente, que tinham ido para o congresso, a gente foi ali, pulando, dançando, cantando. E o Fabrício desceu lá do baixo e veio orar por nós. Verdade. E, na época, ele era o líder de adolescentes, Marcelo era o líder de jovens, e o Fabrício era o líder dos adolescentes com a Rê. E ele veio orar por nós, ele colocou a mão sobre nós, ele começou a orar e ele falou, vocês vão ser os nossos sucessores. A gente não era nem casado ainda.
Namoradinho só. Só namoradinhos. Pegava na mão só. Nem beijava na boca. Só na testa. Não pode mentir no podcast. Enfim, né? Então não fala essas coisas. Mas a gente era só namoradinho. E aí ele orou por nós e ele falou: vocês vão ser os nossos sucessores. E na época, né, a gente não imaginava que essa sucessão seria no nível que tem sido hoje. Então, Deus ali naquele momento revelou um propósito para as nossas vidas. Né, de liderar uma geração que era de jovens e adolescentes. Mas não foi naquele momento. Depois disso, a gente ainda caminhou ao lado deles como auxiliares, como cooperadores por muito tempo. Sim. E aí foi só depois que a gente casou, que a gente foi pro nosso primeiro ano do ITQ, que o pastor chamou. Gente, primeiro ano de casado foi loucura. Eu não sei o que a gente tinha na cabeça. Não sei até hoje. Porque, assim, recém-casados, a gente se meteu em ITQ, em liderar jovens e fazer... Nós casamos em janeiro. Em março, nós começamos a liderar jovens e adolescentes. Fevereiro ITQ. Não, no ano seguinte, né? 2011. 2012. 2012 a gente já começou, né? O ITQ. 12, 13, 14. Não, foi ao contrário. 13, a gente começou 14, a liderar isso, jovens e daí isso. no ano seguinte a gente começou a fazer ITQ. E aí no outro ano já, em vez de sossegar o facho, fomos fazer teologia. E aí já participamos de congresso, porque nós, apesar de ter uma base, né, dos nossos líderes, do que fazer, a gente desde cedo a gente entendeu que uma geração muda muito rápido uma para outra, né? Então, você jovem, adolescente, você líder que está nos ouvindo, existe, e essa é a barreira que muitos líderes não entendem. Por quê? Eles querem replicar coisas, por exemplo. Que era legal para nós, né? Que era legal para nós. Que vamos a gente fazer faixinha do Mais no próximo retiro? Vamos fazer faixinha do Mais. Não. Então, você tem que estar sempre buscando atualização. Você tem que estar sempre buscando, na palavra de Deus, novas inspirações. Eu não estou dizendo para você atualizar a Bíblia, para você... Longe disso. Deixa com o Ed René fazer essas coisas. Mas da gente buscar em Deus aquilo que é para esse momento. Existe uma porção, existe uma palavra para ser liberada para isso. E uma forma também. Qual que era a forma que Jesus falava, que Deus falava no Antigo Testamento? Qual que é a forma que Deus falou no Novo Testamento? Qual que é a forma que Deus falou para a igreja perseguida ali? As maneiras eram diferentes, a linguagem era diferente. Se você pega, por isso que a palavra de Deus ela é tão complexa em algumas coisas, porque você tem que entender o momento. Você tem que entender por que aquela pessoa que escreveu aquele livro escreveu daquela forma. E de que forma isso se aplica nas nossas vidas hoje. Mesmo nós vivendo outro tempo, outra realidade, aquilo se aplica para as nossas vidas. E o que Deus está querendo dizer com aquilo para os nossos dias hoje? E muitas vezes a gente se prende nisso, né? De não buscar o que Deus tem para aquele momento. A gente pega um balde e tenta guardar todo o maná que Deus derramou no retiro para o resto do ano. E não, gente, o maná vai azedar no dia seguinte. Você tem que estar buscando o novo de Deus todo dia. Deus tem pão fresco para nós todos os dias. E para as estações que a gente vive na nossa vida, né? Sim. Então, voltando ali, o líder, as igrejas, os ministérios que poderiam ser frutíferos e não são hoje, são porque pessoas estão tentando replicar coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás, da mesma forma, na mesma linguagem, do mesmo jeito, e não é. É dependência de Deus o tempo todo. Então, desde essa época, nós entendemos, lá voltando, né, desde 2012, nós entendemos que, apesar de estar muito fresco, apesar de nós sermos jovens casais, casamos ali com 22, 23 anos, estávamos ali vivendo grandes coisas no nosso ministério, mas Deus precisava se revelar. Então, nós fomos atrás de discipulados, congressos, conferências, estávamos cursando teologia, e então entendemos que isso não pode parar, né? Dentro disso, o Senhor foi nos levando, né?
Ali o Senhor deu um direcionamento. Nosso pastor estava numa outra congregação. Fechamos ali uma igreja, também um direcionamento de Deus, num lugar que já estava estabelecido há algum tempo. Fomos para esse novo ambiente, num outro bairro. Começamos do zero absoluto o trabalho. E algum tempo depois... Eu discordaria só uma vírgula aqui com você, meu marido. Discordo. Porque não é uma das coisas também que eu queria falar a respeito disso. Que muitas vezes é muito mais fácil a gente começar do zero absoluto mesmo do verdade. que nesses tempos que nós vivemos desde o começo, né? Pastor Moacir, antes da nossa existência, quando ele veio assumir Rebouças, já era um tempo de dar continuidade a algo que estava sendo feito. Vila Oficinas foi um tempo de restauração. Agora em Campina Grande, tempo de restauração. Na terceira nós chegamos, já havia um trabalho sendo feito e nós estávamos ali para somar, trazendo algo novo, claro que era um novo tempo do PPU no domingo à noite, enfim. Mas todas as vezes que a gente começou um trabalho foi dentro de um negócio que já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Ou fosse um chamado para restaurar algo que estava, né, precisando naquele momento, ou para começar um trabalho em uma igreja que já estava rodando alguma coisa. Então, a gente estava trazendo um projeto novo para algo que estava acontecendo. Então, essas dificuldades que a gente enfrentou são diferentes das dificuldades de quem está começando do zero absoluto mesmo, né? Que talvez as estratégias sejam mais fáceis de ser aplicadas quando você pega uma tela em branco e você começa a pintar, do que você pega uma coisa que já tem uma estrutura ali feita e você tem que trazer aquele novo de Deus para aquele tempo e fazer aquilo encaixar naquela tela que já começou a ser pintada. Como uma construção, se é algo novo, você precisa dedicar mais tempo preparando as suas bases, as suas estacas, fazendo qual que é o propósito do grupo, para que nós vamos montar esse grupo, por que nós vamos trabalhar com jovens e adolescentes. Você precisa estabelecer qual que vai ser o propósito. Nós vamos ganhar, ou nós vamos ser um grupo só para consolidar, ou nós queremos fazer nesse primeiro momento ser um ministério completo. De onde a gente vai começar, né? Da onde que a gente vai começar? Vamos começar pela sacada do apartamento, vai ser um apartamento de 5 andares, 6 andares. E muitos não conseguem fazer esse trabalho. Por mais que seja o mais fácil, muitos pecam nisso, né? De não ter o plano definido, né? O projeto definido. Não tem nenhum trabalho de jovens. Vamos começar do zero. E aí, vamos começar de qualquer coisinha, tudo no diminutivo, fazer um cultinho de vez em quando. Uma reuniãozinha, uma célulazinha. Com a minha equipezinha. Aí faz um louvorzinho, uma palavrinha. E, cara, você estabeleceu as suas bases nisso. Não vai crescer, infelizmente. Uma meia aguinha de 3 pecinhas. E desde o começo, a gente, quando nós buscamos esse algo, Deus, o que o Senhor tem. Se for pequenininho, assim seja. Mas que seja... Vai ser um pequenininho incendiário, assim, que vai botar fogo nesse lugar. Mas se for algo que eu não seja a barreira para o crescimento, né? Sabe aquela pessoa que olha assim, não, mas aqui tá bom, assim, 20 jovens. Nossa. Tá de bom. Nossa, tá de bom tamanho, porque jovem dá muito trabalho. Adolescente, então, dá muito trabalho. E desde o começo nós vimos isso como um chamado mesmo. Algo que nós batemos na tecla, né? É que todo mundo fala assim, mas é tão difícil. Beleza, todo mundo pode falar, mas o líder não pode falar que é difícil. É maravilhoso, gente, trabalhar com uma geração fresquinha, assim, porque a palavra de Deus diz lá em 1 João, eu escolhi, 1º e 2 João, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes. Então, gente, é uma geração que tem força. Tem força para carregar né, a gente diz, um boi para trabalhar. E às vezes a gente aqui já nos nossos 30 e pouquinhos, a gente se pega cansado com algumas coisas e a gente vê assim, olha o vigor, olha a força, vamos marcar vigília? Vamos. É aquele pessoal assim que tá na igreja das 2 da tarde até as 2 da manhã, se você convocar.
Então, é maravilhoso trabalhar com essa geração. Eu Sim. amo a paixão que eles têm, porque eu vejo muito que a gente já teve, a gente ainda tem, né, essa paixão queimando no nosso coração. Mas esse vigor, essa força, assim. Então, é muito bom você ter essas pessoas ao teu redor. E é difícil? Muitas vezes, quando a gente trabalha com essa questão de reestruturar algo, a gente vê que, como você falou, as bases. Trazendo um exemplo do que está acontecendo lá na nossa casa. A gente quer aumentar a nossa cozinha. E o vizinho de baixo fez a base, a estrutura, para a gente poder puxar, aumentar a cozinha. Porque, né, é um apartamento. Mas do lado, não. Então, a hora que a gente quiser puxar a nossa cozinha, nós vamos ter que trabalhar toda a estrutura. O prédio já está construído. E nós temos projeto de ampliar aquilo. Mas, para ampliar aquilo, a gente vai precisar construir toda uma estrutura de base, onde já existe uma construção, para que a gente consiga alcançar aquele objetivo. Então, muitas vezes, quando o trabalho já está rodando na igreja local, a gente precisa, ainda assim, construir novas bases e novas estruturas para aquele novo que Deus tem para fazer. Naquele grupo, naquela célula, naquela igreja como um todo, enfim. Já existe algo rodando, já existe um projeto acontecendo, mas a gente precisa estruturar os nossos grupos, estruturar aqueles que estão próximos. E é algo que a gente fez, né? Tanto... acho que todas as vezes que a gente assumiu algo, a gente fez dessa forma. A gente estruturou a primeira base. Aquelas pessoas que estavam próximas, que disseram, conte comigo, vamos fazer. A gente estruturou, a gente sentou, a gente parou, a gente entendeu. E esse senso de propósito que já tem no nosso coração, a gente tentar transmitir para aqueles que estão próximos de nós, para que juntos, com essa estrutura, a gente consiga trazer essa ampliação. Muitos pecam também, uma abertura aqui. Muitos pecam porque querem destruir tudo que já foi construído e começar do zero. Não, agora eu sou o líder. A gente já cometeu esse erro, né? Da gente chegar e falar, não, agora esquece tudo isso aí, agora... E a gente viu o quanto é mais demorado o trabalho. Porque você tem que quebrar o que foi construído. Aí você tem que tirar toda a estrutura. Você tem que tirar toda a estrutura. Fazer a nova. Aí você vai e faz uma nova. Então isso a gente aprendeu na prática. Depois de muito tempo a gente ouviu num seminário de liderança alguém falando assim, construa um prédio do lado. Então, use os 2 prédios e façam com que essa pessoa que está no prédio antigo venha para o prédio novo. É mais fácil. Então, muitos líderes, pastores, pecam por isso. Chegam numa igreja nova, numa obra que já está caminhando. Não. Agora é do meu jeito, agora é desse jeito. Agora faz isso, agora faz... E acaba perdendo toda a base. E aí demora-se muito mais tempo para reerguer aquele ministério, reerguer aquele grupo e caminhar para o propósito de Deus, que é isso que a gente está falando. Né? E a gente tem... Eu acho que vai sair um curso disso aqui, pastora. Vamos lá. Eu acho que... Porque a gente tem muitas experiências, como nós falamos desde 2012, 13. Nós como começamos... líder, sim, 13. Desde 2013, completamos esse ano 10 anos como líderes mesmo. Né? Antes disso, nós já trabalhávamos servindo, ajudando, auxiliando, mas oficialmente já fazem 10 anos. E tantas experiências nós vivemos, né? Tantas experiências positivas, negativas. Eu acho que você falou ali sobre essas inconstâncias, e uma pergunta que fizeram para nós é como que a gente vence isso? Porque o adolescente, a gente tem essa paixão de trabalhar com eles, mas dá uma raiva, nossa, santa. Nos falta compaixão, porque dá vontade de... Esfregar a cara no asfalto. Esse é o jargão preferido que eu gosto de usar da minha esposa. Dá vontade de esfregar a cara dele no asfalto, assim, só pra, assim, ver se aprende. Mas como que a gente vence essa inconstância deles? É a palavra de Deus, né? Efésios 6, na veia. Porque muitas vezes a gente... Até teve na célula aí uma explicação da tabela periódica. Mas muitas vezes nós temos aí Deus na nossa vida como
um momento que a gente vive. No culto foi legal, foi divertido. Algumas pessoas estão ali perto de nós que nos incentivam, nos motivam. Mas aí, quando eu entro no meu dia a dia, sem nenhum revestimento, sem nenhuma profundidade, enfim, eu vou me afastando. E uma das coisas que dificulta também eu uso essa palavra mais em cursos, assim, né? Que ela é dessensibilização. Nossa. Então... Dessensibilização. Dessensibilização. Isso aí. Porque... Gente estudada é outros 500, né, Poliana? Quando a gente está inserido num lugar em que aquele tipo de atitude, aquela linguagem, aquelas músicas, aquele consumo é normal, eu perco a sensibilidade para aquilo. Aquilo é natural. Então, quando eu estou inserido nesse meio e eu fui dessensibilizado para aquelas coisas, é muito mais difícil eu ver e entender que aquilo não provém de Deus, que aquilo não é bom para mim, que aquilo não é legal, que não é aquilo que Deus tem para minha vida. Então, isso dificulta essa constância do jovem e do adolescente, porque muitas vezes ele está inserido nesse meio, que já foi dessensibilizado. Ele já perdeu aquele temor no coração. Aquela música é natural, aquela prática é natural, usar os negocinhos lá que faz fumaça é natural. Então, quando a gente vem para a palavra de Deus e Deus fala assim, se santifique na verdade, busque a minha presença, você não precisa dessas coisas, eu sou suficiente, eu te preencho. Eu preciso o quê? Me cercar dessas coisas para que eu consiga me fortalecer ao ponto que o Espírito Santo vai colocar em mim novamente essa lente para eu olhar para essas coisas e entender que aquilo não me faz bem. Aquilo não faz mais parte de quem eu sou. É como uma roupa que está na moda. Né? Hoje em dia, eu não vou vir aqui gravar podcast com uma meia colorida de listrinha, uma sandália da Sandy e uma saia plissada, porque isso não me representa mais. Mas eu já usei essa roupa, entendeu? Já fez parte de quem eu era. Mas hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, né? Eu usava isso. Então, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, é a mesma coisa. Talvez a gente está inserido ali no meio em que isso é legal, isso é moda, isso é divertido, está todo mundo fazendo. Então, quando eu sou capaz de me afastar e olhar com essa lente do Espírito Santo para essas coisas, eu começo a entender, isso não me representa mais. Então, para vencer essa inconstância, a gente precisa se encher das coisas de Deus, ao ponto que o Espírito Santo vai transformar a nossa mente, o nosso coração. Então, a palavra de Deus nos diz, não se conformem, não se amoldem a esse sistema, mas se transformem pela renovação da nossa mente. Quem transforma a nossa mente? Quem tem essa capacidade? O Espírito Santo. Então, como vencer? Eu vou buscar o Espírito Santo. Eu vou me cercar de coisas que vão me encher do Espírito Santo. Por que eu consegui viver essa transformação que eu disse quando eu passei pelo Peniel, quando nós passamos pelo Peniel? Porque a gente encheu a nossa juventude com as coisas de Deus. A gente preencheu todo o tempo livre que a gente tinha com as coisas de Deus. O nosso lazer era fazer as coisas de Deus. Eu não ia pro shopping? A gente ia pro shopping com a galera da igreja, comer traquinas, né? A gente ia. Meu Deus, que fase. Comprava coque traquinas e ficava ali. Você não vai fazer... Até se engasgou. Você não vai jogar mais bola? Não vai jogar mais futebol com a galera que fala palavrão, que grita, que xinga, que se mata, que se quebra no final do jogo? Não, mas você vai jogar futebol com a galera da igreja. Mas da igreja às vezes acontece também. Acontece. Às vezes acontece. Mas a gente fazia lá... Eu tava lembrando hoje, até de manhã, que em Paranaguá tinha uma lanchonete gospel. Aí tinha karaokê gospel, só tocava música gospel e ficava aberto até tarde pra galera sair do culto e poder ir lá comer. Então, era bem legal. Então, assim, é possível. Muitas pessoas falavam pra gente, não falavam? A gente tá perdendo a nossa juventude na igreja. Na faculdade falavam, cara, você começou a namorar no primeiro ano da faculdade, você vai perder a faculdade inteira. Aí chega no final da faculdade, você termina com o cara e você perdeu todas as festinhas. E eu falava, não é pelas festinhas, não é por isso, né? Então,
Sim, nós deixamos de fazer muitas coisas na nossa juventude, na nossa adolescência, deixamos. Mas hoje eu olho para trás e vejo que a gente não perdeu nada. A gente não perdeu a nossa juventude, a gente investiu a nossa juventude na presença de Deus para hoje a gente estar vivendo o que a gente está vivendo. Quando eu vejo as nossas fotos lá, eu, você e o Johan, a família que a gente construiu, o legado que a gente está construindo para ele, as coisas que a gente viveu ao longo desses 16 anos que a gente está caminhando juntos, é maravilhoso e eu não me arrependo. Me arrependo das coisas assim, né? Que nem você falou, a gente já errou bastante, bateu cabeça, enfim. Brigas que a gente não precisava ter, né? Por falta de maturidade, talvez. Mas tudo isso construindo algo bom para as nossas vidas. Que talvez se a gente tivesse caído nessa lábia de você está gastando tua juventude na igreja, você está perdendo a tua juventude se envolvendo com essas coisas. Hoje eu não estaria provando esse propósito que Deus tem feito através de nós. E é tão maravilhoso quando a gente chega lá, não só no nosso culto, mas, enfim, as coisas que Deus tem falado aos nossos corações, né? Sim. Nós realmente estamos preparando uma geração para liderar, uma geração para cuidar de pessoas, uma geração para amar Jesus de todo o coração. E esse senso de propósito é o que queima no nosso coração e que eu quero transmitir para eles, para que eles possam viver isso também. Entregar a sua juventude na presença de Deus. Sim. Porque vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Nós falamos boa parte aqui sobre liderança e tudo, mas algumas pessoas não foram chamadas para liderar, estar à frente, senão a igreja seria formada só de líderes, né? Mas sim de apoiadores, líderes, pessoas que estão à volta, que entendem o seu chamado, o seu propósito, como um corpo, né? Como um corpo mesmo. A palavra de Deus ela é simples, ela é direta e pega exemplos tão práticos, né? Se nós tirássemos o nosso dedinho do pé lá, nós perderíamos o equilíbrio. Então, talvez Deus te colocou ali naquela igreja, naquele grupo, para você ser o equilíbrio em muitas coisas. Talvez, por pequeno, você fala assim, mas eu sou tão pequeno, mas você está dando equilíbrio, está ligando membros uns aos outros, está servindo como apoio para fortalecer em determinado momento, para dar força. E você falou no começo sobre querer ser pastora, e Deus te direcionou para isso. E como você vê a outra parte que você falou também sobre ser professora, e como Deus conduziu para esse tempo de agora. Isso também é uma coisa da minha infância, que eu queria escrever livros e queria ali ser professora, dar aula, estar numa classe de aula, enfim. Tem que falar que a sua mãe é professora. Minha mãe é professora. E aí a minha madrinha é professora, minha tia é professora, meu avô se formou em história, enfim, tem toda essa raiz aí. E por conta disso, o discurso era: não, você não vai ser professora. Você vai sofrer muito nessa vida. De jeito nenhum. Você não vai entrar numa sala de aula com 40 alunos berrando e não vai ser professora. Não é isso que eu quero para você, minha filha. Você vai sofrer demais. E aí Deus encaminhou, né? Eu digo que foi Deus mesmo. Não vai dar tempo de contar tudo hoje, mas enfim. Deus direcionou a minha vida para o direito. Não sabia o que fazer. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E foi um direcionamento de Deus mesmo para o direito. Para a faculdade que eu cursei também, porque eu tive outras opções. Dentro do direito, passei em 3 faculdades diferentes. E Deus me direcionou para a faculdade que eu fiz. Senão ela não ia me conhecer. Não ia conhecer o bonitão aqui. Foi Deus. Ela ia morar muito longe daqui. Estaria lá em Ponta Grossa agora. Eu teria tomando pé vermelho, leite quente. Estaria pé vermelho. Mas Deus direcionou. Deus direcionou tudo para eu estar aqui hoje. E sempre tive esse desejo no coração. E uma coisa engraçada é que não tem como a gente fugir do nosso chamado. Quando eu faço teste vocacional, toda vez dá mestre, dom de mestre, dom de mestre, dom de mestre. E desde criança, alguém está com uma dificuldade, eu ia lá, eu dava aula de reforço, eu era amiga da escola. Sabe amigo da escola? Você ia no contraturno, numa escola. Eu não ia. Você não era amigo da escola. Mas era um projeto que você ia no contraturno para você dar aula de reforço para as pessoas
que estavam com dificuldade. E como minha mãe era professora na rede estadual, à tarde eu ia para o colégio de manhã, eu tinha diversas atividades, eu fazia inglês, fazia ginástica olímpica, eu era da fanfarra, eu fui do time de basquete, gente, um Nossa. e meio. Meu Deus. Professora Carla, te amo, obrigado pela oportunidade que você me deu, mas esse sonho não vingou na minha vida. Há esperança pra você, Alice. Entrar no time de basquete. Joguei futsal também com o professor Guinho. E o bom é que as minhas amigas me acompanhavam nessa, né? Ana Cláudia corria comigo e Priscila, todo mundo. Mas, enfim, fazia várias coisas. E no meio de tudo isso, eu ainda tirava um tempo para ir lá na escola que minha mãe dava aula, para dar aula de reforço. E aí, tive alunos particulares que pagavam até para dar aula particular de inglês, matemática e português. Meu Deus. E aí as minhas amigas também. Chegava a semana de provas, vamos lá estudar. E a gente se reunia na casa uma da outra para estudar, e enfim. E eu sempre pegava ali, e eu ensinando, eu aprendia melhor. E aí foi quando, no ITQ, quando a gente se formou, a pastora Josimeire me chamou para fazer o curso de andragogia, e eu comecei a dar aula ali no ITQ. Mas também na escola bíblica, desde desse tempo que a gente estava ali servindo ao lado do Marcelo, do Fabrício, toda vez que a banda saía, ia viajar para muito longe, enfim, eles iam chegar cansados e não iam conseguir estar com a gente na escola bíblica. Teve um tempo também que a escola bíblica era no sábado, quando eles já estavam na estrada. A gente ajudava, né? Uhum. Então, eles pediam para mim, para o Márcio, para outras pessoas, para auxiliar ali na classe da escola bíblica. E ali eu fui descobrindo também essa vocação para a sala de aula. E hoje eu vejo que realmente é um chamado de Deus, porque Deus nos trouxe uma palavra para que a gente preparasse uma liderança, para que a gente preparasse pessoas para liderar essa geração que está chegando agora, enfim. E essa palavra que a gente tem perseguido, eu vejo que Deus entregou nas nossas mãos essa capacidade através do ensino. Uhum. Então, como que você prepara? Você prepara ensinando. E eu amo fazer isso, né? Então, amo estar na sala de aula, amo ensinar. Daqui a pouco a gente tem que ir para a escola de líderes, que tem aula, hoje à tarde. E é isso que Deus tem feito na minha vida, né? E eu digo nós, porque você está comigo aí, desde sempre, caminhando. É engraçado que muitas pessoas perguntam assim, eu não tenho dúvida se essa pessoa é a pessoa para a minha vida, se eu vou ser feliz ou não. E vários questionamentos quando você vai entrar num relacionamento, né? E eu acho que a resposta para saber qual que é a pessoa da sua vida é saber se o propósito dela se encaixa, se alinha ministerialmente com o seu. Foi a minha oração, né? As expectativas ministeriais são as mesmas? Você que está na igreja já se fez essa pergunta? Porque às vezes você quer ser pastor e a sua excelentíssima não quer longe ter algum pastor dentro de casa. Então, e daí? Uma hora vai dar treta. Ou Deus muda o coração, ou você tem muita fé que Deus vai mudar o coração. É melhor mudar antes de casar, né? Mas é melhor mudar antes de casar. E essa foi a minha oração quando eu estava aqui apaixonadinha pelo mocinho. O bebezinho de 16 aninhos ali. Eu orava. Como eu voltei do PNL muito aleluiada, né? Não queria fazer nada errado. Então eu comecei a orar, falar, Deus, guarda meu coração, porque essa fase agora, né? Vou entrar na faculdade, já estava ali no primeiro semestre ali. E eu quero focar no que o Senhor tem para minha vida. Eu não quero me distrair com nenhum namoradinho, paixão à toa para quebrar a cara e atrasar a minha vida. E comecei a orar nesse sentido mesmo. Deus, guarda meu coração, prepara a pessoa certa. Eu sei que o Senhor já está preparando. E já estava preparando o start, foi na minha e na tua vida ao mesmo tempo, né? Então, isso que foi legal, assim. Porque quando a gente se conheceu, a primeira coisa que eu vim com uma lista, interrogatório, né? Gente, eu atendi todos os requisitos de uma lista que tinha umas 30 linhas, eu acho. Tinha que ser corintiano e paranista. Não podia tomar café. Tinha que tomar Nescau. Que mais? Nossa, tinha muita coisa na lista. Meu Deus. Mas a primeira tinha que delas... ser bonito. Tinha. Estiloso. Divertido, engraçado. Esse humor negro que eu tenho aqui. Tinha que me fazer sorrir, claro, né?
Mas Não, corintiano e paranense só tinha eu, só existe. já reduziu a lista aí para 5 pessoas no mundo. Ainda mais na fase que o Paraná estava vivendo. Os outros eram desviados, então só sobrou eu. Viu? Deus foi bem específico. Mas a parte legal de tudo isso é que eu sempre orei pedindo para Deus para que o propósito, os nossos propósitos fossem alinhados. Mesmo antes de te conhecer, né? Sim. A gente decidir, eu já orava nesse sentido. Deus, que o propósito da pessoa que vai caminhar comigo seja realmente que a gente caminhe juntos. Eu quero viver o meu ministério, o meu chamado, ao lado da pessoa que o Senhor colocar na minha vida. E não vai cada um para um lado. Eu lembro até que quando a gente chegou na terceira, o pastor Jairo perguntou isso pra gente. Que forma que vocês trabalham? Porque tem casais que um trabalha com criança, o outro trabalha com louvor, né? São assim, caminhos diferentes. E não tem problema em relação a isso se as pessoas estão alinhadas em trabalhar para o reino de Deus, né? Um não atrasa o chamado do outro. Sim. Não vejo problema nisso. Mas o desejo do meu coração era que eu caminhasse ao lado do meu marido, trabalhando juntos no ministério. E aí ele perguntou isso pra gente, como que vocês trabalham? Eu falei, a gente faz tudo junto. A gente trabalha literalmente junto, né? Então, a gente faz projetos, faz os planos, ora junto, enfim. Caminhando realmente. E eu vejo que Deus já apontava isso desde que a gente se conheceu. Né, para isso, para as nossas vidas. E isso que é importante. Quando você vai buscar um relacionamento, você saber que Deus tem que ser prioridade na sua vida. O chamado que Ele tem para a tua vida tem que se cumprir. Você tem que estar disposto a isso. Então, a pessoa que está do teu lado tem que estar disposta a deixar isso acontecer. Na sua vida e na vida dela também. E um outro ponto bem, mas muito importante, é saber se a pessoa ama a Jesus de todo o coração. Se ela está disposta a amar a pessoa que está se relacionando assim como Cristo amou a igreja. Respondida essa pergunta, com certeza, né? Claro que quando a pessoa está no relacionamento, responder essa pergunta é meio automático, né? É Vou automático. dizer que sim, óbvio que óbvio. sim. Então você tem que fazer essa pergunta antes, seu aleluiato. Antes. Quanto você ama Cristo? Quanto? Se a pergunta se titubear ali, abandone. Já pecou. Perdeu créditos. Já errou, já. Abandone já. Não está preparado para esse momento. Não está preparado para essa conversa. E é isso. Passamos esse tempo muito proveitoso, muito rápido. Nós contamos aqui, compartilhamos um pouquinho da história da vida da pastora Yandra. Eu sei que tem muito mais. A gente ainda nem entrou na fase de nossas vidas ali em Campina Grande, né? Que muitas coisas que Deus tem feito tem falado no nosso coração. Mas isso dá pano para mais 3 horas de podcast. Mas a gente tem vivido assim o cumprimento de algumas promessas que foram feitas há algum tempo atrás, né? Sobre as nossas vidas, sobre o ministério, sobre aquilo que a gente já viveu, nos deu base, nos deu suporte para chegar onde a gente está hoje. E a gente não imaginava que seria em Campina Grande do Sul. Mas, quando você está debaixo da nuvem, eu sei que o Espírito Santo está conduzindo para este momento, conduziu para esse tempo de mesa. Muitas pessoas acham que o maná de Deus cessou, mas o Senhor está ali cuidando de nós todos os dias. Basta a gente seguir ela. E seguir ela, normalmente, a gente fechar os nossos olhos e realmente seguir, né? Porque a gente quer ir para um lado e a nuvem está indo para o outro. E se fosse a nossa vontade, nós ficaríamos no lugar onde nós estávamos, né? Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava perto da nossa casa. Mas, quando o Senhor tem um chamado, o Senhor sustenta esse chamado. Quando o Senhor nos manda a algum lugar longe, Ele sustenta essa caminhada, sustenta essa distância. Então, nos próximos podcasts, vocês vão ver que a pastora Yandra estará aqui comigo em alguns deles, apresentando, estará do lado de cada bancada juntamente comigo, se Deus disser que sim. Você viu que tem muita bagagem, ela fala muito, mas muito melhor do que eu, né? Eu sou só um mero aluno
diante dessa professora, que fala tão bem, né? Mas, queridos, muito obrigado por você que assistiu até este momento. Sei que tem muita coisa para a gente compartilhar. Eu creio que nós vamos fazer mais podcasts como esse. Mas, se esse podcast falou com você, se esse podcast falou ao seu coração, interaja conosco. Nós queremos saber. Não deixe a gente no escuro, pelo amor de Deus. Fale assim, escreva em algum comentário. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Manda o testemunho pra gente. Marca a gente. Tira uma foto que você está assistindo esse podcast de hoje. Tira uma foto lá. Tira um print do seu celular. Tira a foto lá da televisão da sua casa. Eu não sei onde você está assistindo ou ouvindo. E marca a gente. Marca a gente, porque isso vai fazer com que realmente, como nós falamos no início aqui, você mande para a internet, mande um sinal para a internet que esse conteúdo é importantíssimo, ele é relevante, ele é top das galáxias, então ele vai começar a entregar para mais pessoas. Se você ainda não fez, segue a gente lá no nosso Instagram, o Upcast, upgrade.iek. Segue também o Thiago Pinheiro, segue lá no Instagram. Ela não movimenta tanto o Instagram dela. Às vezes sou eu que movimento, tá? Mas segue lá, Iandra, ISML, Iandra dos Santos Machado de Lima. Ele que fez esse negócio cheio de sigla aí pra mim, gente. Era o que tinha. Vou mudar, prometo. Mas nos sigam lá, sigam de verdade o nosso Upgrade. O Senhor tem nos dado uma graça muito grande. Nós não somos merecedores do que está acontecendo naquela cidade, está acontecendo naquele culto do Upgrade, mas nós estamos muito felizes diante de tudo o que está acontecendo. Então você não pode ficar de fora disso, em nome de Jesus. Amém? Eu quero lançar um desafio para você do Upgrade. Eita. Que ainda não segue a gente, que ainda não está interagindo com a gente aí. Então, se você assistiu até agora, até o final aqui, a conversa com a pastora Iandra, marcar pastora Iandra, pastor Thiago, Upcast, e estiver seguindo a gente lá nas redes sociais, nós vamos fazer um sorteio. Pega aí, pastor Thiago. Ah, tá aqui? Vamos? Eu não sabia. Tô sabendo agora. Ela acabou de lançar isso. Nós vamos sortear mais um devocional Pão Diário, Marcas de Avivamento. Tem 4 devocionais minhas aqui, mas, gente, tem muita devocional de pessoas assim que para nós são referência. Para mim é uma alegria ter aqui compartilhado esse tempo com essas pessoas que eu tenho o livro deles na minha casa, gente. E aqui meu nomezinho tá aqui do lado deles. Um presente que Deus deu para mim, poder fazer parte desse projeto. Então, marca a gente lá, assiste até o final. Marca pastor Iandra, pastor Thiago, Upcast. Segue a gente nas redes sociais que você vai fazer parte desse sorteio aqui para abençoar a sua vida. Top demais. Gente, obrigado mais uma vez vocês que assistiram. Não esqueçam, por favor, de compartilhar em nome de Jesus. Deus abençoe minha esposa. Logo teremos você aqui desse lado da mesa. Tudo ficará mais leve, ficará mais fácil. Amém? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Tchau.